Prazer recebê-lo aqui. Prazer estar aqui. Nossa, Isânio é um cliente, a gente nunca tinha se visto, Sim, primeira vez só por aqui, câmera, né? só por câmera, e 99,9 dos meus por cento dos meus clientes é assim, É nosso assim, relacionamento. E vê-los assim aqui é até estranho, mas assim, é muito gratificante. claro. E mais em saber que deu tudo certo, Sim, que é o mais tudo importante. certo. É, Você, veio à Espanha, né, para apresentar uma autorização de residência como nômade digital, isso. né. Não só você, você veio aí com A a gangue, a família família, né? completa. É. Isane é casado e tem 3 filhos. E, Isane, me conta uma coisa, o que você sentiu quando você viu esses 5 papéis aqui? O que você sentiu? É uma sensação de alívio, é uma emoção, assim. Esse papel aí é a resolução de concessão da autorização de residência. Isso, E aí, conte isso. pra gente, o que Então, você sentiu aí quando eu mandei para você esse documento? é uma emoção e uma sensação de alívio também muito grande. É difícil descrever, Imagina. porque existiu toda uma preparação. Então, foram meses, talvez anos de preparação até a gente decidir dar start no processo Sim. e aí até a gente iniciar o processo. Então, é um processo longo, né? E aí a gente teve uma resposta muito rápida. Então, para a gente foi um alívio muito grande. Deu uma sensação de liberdade também. Porque isso era parte de todo o nosso propósito, que é ter, né, toda ali uma preparação para dupla cidadania e tudo mais. Então, deu aquela sensação de liberdade, de estamos dando um processo, dando start para a nossa liberdade do que a gente entende do mundo, de ter uma segunda cidadania, ter acesso a outros países, porque o passaporte europeu vai abrir portas para outros lugares também, e Ah, você tem mais essa liberdade, de ir e vir. Então é uma verdade. sensação de alívio, de refrigério, de descanso, E você consegue respirar de novo. e diz assim: "Nossa, é verdade, É a é verdade. verdade". Porque você prepara toda aquela documentação, mas Fica tudo você no imaginário, né? exato, você não sabe, tá faltando alguma E eu acho que o coisa. fato, como vocês apresentaram dentro do território espanhol, e vocês nunca foram no local físico, Isso. porque é feito tudo de forma eletrônica, telemática, Sim. online, e vocês enviam a documentação para a gente, e é a gente que apresenta, então eu acho que para vocês não tem esse, fica difícil até de concretizar se realmente eu apresentei de verdade isso? Isso, é. Até que a gente manda o É, justificante, aí você fala: "Ah, tem alguma coisa tem algum papel acontecendo, né?" aí, entende? E é um processo novo, né, então não é tão, antigo, então é um processo recente, tem algumas pessoas já que já fizeram o processo com sucesso até o final, então você não tem muito conteúdo também, aí você pesquisa conteúdo na internet, você não encontra informações concretas, fica aquela coisa muito abstrata, então você fica com aquele pé atrás, É. mas é uma sensação de alívio muito grande, sem É, por comparação. isso que isso é um dos motivos que a gente do nosso encontro, e eu agradeço imensamente de você ter saído lá de Madrid com a sua Claro, é um família, prazer. né, aí mais de 200 quilômetros, é de dar essa clareza Sim. para os futuros nômades, né, e ver que você conseguiu, e a gente vai falar um pouco sobre o seu processo. Cada caso é um caso, mas, vamos focar em você e, na medida do possível, eu vou falando um pouco sobre outros. Claro, perfeito. Mas conta pra gente, por que Espanha? Porque a Espanha, né. Por que Espanha? Olha, e eu confesso que a Espanha não estava na minha lista, não estava no topo da lista de escolhas. Então foi um processo de descoberta. Então, 2024, a gente teve uma reunião de uma empresa que eu trabalho, em Aqui você trabalha Barcelona. ainda agora? Outra? Sim, sim, a mesma. Hum. Em Barcelona. Então, foi a primeira vez que a gente teve contato com a Espanha, mas em Barcelona. E não estava ali nas nossas, né, expectativas escolher a Espanha. Só que a nossa experiência em Barcelona, embora não tenha sido perfeita, foi assim: "Meu Deus, que lugar é esse?". E aí a gente começou a pesquisar sobre a Espanha, porque a gente já estava em 2024 pesquisando países para se aplicar para visto. Ok. Então a gente tinha visto Estados Unidos, a gente tinha visto Canadá, a gente tinha visto alguns países da Europa, até França, que minha esposa gosta, mas a gente não tinha sentido confiança de que é esse. Então, os Estados Unidos estava num momento bem delicado, com a transição do Trump, ficou bem mais difícil, não era o momento. Hum. Canadá, eu olhei o processo e falei: "Meu Deus, é muito Complexo. complexo, muito mais do que a Espanha, acredito eu. E as chances são bem menores". E aí eu comecei a pesquisar a Espanha.
Então, quando eu comecei a pesquisar a Espanha, eu comecei a descobrir um país e uma qualidade de vida e uma preparação para a família que eu não conhecia. E aí isso me surpreendeu. Então eu juntei isso com a nossa experiência em Barcelona e aí tudo começou a apontar para a Espanha. E tocou o E coração, tocou o Espanha. coração. Então a gente viu como uma cidade adaptada para famílias, não só para crianças. Então a gente, se você anda não só por Madrid, pela Espanha, você vê os mais velhos tendo um bom cuidado, uma boa estrutura, assim como as crianças. Então cuida da família como num total. E a segurança é É. indescritível. A sensação de segurança que você tem na Espanha. E, então, a gente não conhece tanto a Europa, a gente conhece alguns países da Europa, mas a Espanha é diferenciada nesse sentido. E você no Brasil é da onde? A gente morou em São Paulo, depois a gente foi para o sul. A gente foi para Maringá, que é o estado do Paraná, que já é considerado um dos melhores estados lá. Ainda Ainda assim, assim, nada comparado não se compara, não com se a qualidade de compara, vida aqui. não se compara. É, realmente, assim, nesse quesito, eu acho que a Espanha é um país muito favorável para os brasileiros. Pelo clima, a gente tem as 4 estações do ano bem Também, definidas, né? Não é como sim. o Canadá tão Tão frio, frio, mas e tem essa qualidade de vida a curto, médio e longo prazo, né? Porque isso, sim, tem um ambiente que está preparado para crianças, como um ambiente para jovens e sim, também um ambiente, um país preparado para a terceira idade. sim, Estou 100% de acordo com sim. você. A gente, eu e minha esposa, a gente pesquisa muito, a gente é um pouco ansioso, mas isso ajuda em parte a pesquisar, estudar, ver conteúdo, ver o lado bom, o lado ruim, e tudo indicava que, outro ponto importante, a Espanha está no momento que ela é bem receptiva a estrangeiros legais. Se você fez o processo legal e tudo mais, a Espanha é muito receptiva. Tudo bem que a nossa experiência é Madrid, onde tem muitos estrangeiros, Estrangeiros. mas a gente já andou um pouco em volta e a gente tem visto que é muito receptivo. Diferente de alguns países que, no momento, não são tão receptivos. Hum, Então, acho que isso é um fator assim, decisivo muito grande, é. além da própria categoria de vistos. É. Então, quando a gente for ver outros países com outras categorias de visto, as chances são mínimas, o processo é muito mais longo, de 5, 7, 10 anos. Então, aquilo você começa a colocar na balança, a Espanha fica muito acima, no nosso entendimento, né? Nossa, que legal, tá? O nômade que escute a você agora, né? É, E esteja na dúvida, porque você fez um estudo prévio, sim, né, sim, para escolher a Espanha. sim. Que bom, acho que você fez uma boa eleição. E como É, é que você me encontrou? pesquisando, né? A gente está falando de pesquisar, mas aí começou, quando a gente encontrou essa categoria de visto, de nômade digital, então eu já trabalho remotamente há 14 anos, então já é um longo período, então eu já tinha essa liberdade de mudar de estado, como aconteceu no Brasil. Então, quando eu vi que tinha essa categoria de visto, eu falei, caramba, além de ser um país que encaixou todo o checklist que a gente fez, além disso tem uma categoria de visto Especial que para eu mim. possa me encaixar, mas eu não tinha certeza ainda. Por quê? Você entra no site do governo, é um labirinto. Então, para gente que não entende ou não sabe navegar, é um labirinto. Você fica horas ali navegando E dá voltas e dá a volta. e volta para o mesmo lugar e não tem Exato. E informação. não saiu do. Não achei a informação que eu queria. Então, logo, eu já tinha visto o processo do Canadá. Eu via como era o processo, como era complexo. E aí, quando eu fui ver o processo de visto espanhol, eu já vi também que era bem complexo. Então, é uma família de 5 pessoas. A gente não podia queimar as chances e tentar dar cabeçada na parede, tentar fazer sozinho, porque as nossas chances iriam reduzir. Hum. Poderia ser que a gente conseguisse? Pode ser, mas é extremamente mais difícil. Pelo que a gente pesquisou. Quando eu vi a documentação, os formulários em espanhol, eu falei, meu Deus, socorro. Então, a gente já foi pesquisar pessoas especializadas em vistos. A gente nem foi advogado, a gente nem pesquisou assim, mas pessoas especializadas em processo de visto. E aí, pesquisando, aparecia o seu escritório, a sua equipe. Aí a gente começou a ver, a gente começou a ver conteúdo, começou a ver alguns testemunhos, algumas pessoas falando de como foi, e aí a minha esposa entrou em contato, e aí a gente teve uma resposta muito rápida. Porque às Ah, vezes que também você entra em legal. contato, aí tem aquela demora, Ah, é difícil você chegar até a pessoa. Então teve um acesso bem rápido, uma linha direta. A gente já marcou uma conversa, né? Mas é. a nossa decisão foi um processo complexo,
É possível, mas é muito complexo E tá ainda mais complexo. e cada dia mais complexo, cada mês mais complexo. E para uma família de 5 pessoas, então, uma coisa que já é difícil, vezes 5. Sim. Então a gente E pensou com 3 menores. exato. E tem uma coisa que a gente aprendeu e a gente aplica na vida, que o barato muitas vezes sai caro. Sai. Então, às vezes, eu vou economizar um pouco aqui, mas aquilo vai ser um desgaste tão grande, além de que eu posso queimar as minhas chances. Hum, Então, a gente já teve vistos negados no passado, não de residência, mas visto, porque teve erro na documentação. sim. Aí você volta para o final da fila, porque aí você tem que começar tudo de novo, e aí as chances são mais difíceis. Depois você tem uma aplicação, você começar tudo de novo e Exato. corrigir. Assim, Zânio falou você falou aqui várias coisas super importantes, né. Primeiro, quando o nômade ele decide, porque pode apresentar no consulado, né, Uhum. é um obstáculo maior, mas é possível. Mas quando decide vir à Espanha e quando vem uma família, mesmo vindo apenas uma pessoa, mas quando vem uma família, a gente tem que estar tudo muito controlado, tudo muito bem atado. Isso. É tanto que a gente tinha toda a documentação pronta e Sim, só faltava vocês entrarem e pagar a sim. taxa. Porque a gente não tem segunda chance. Quando Uhum. se entra, normalmente a gente não tem segunda chance. Sim, Porque a gente tem que apresentar durante a vigência do período de turista de vocês. isso. E às vezes dá tempo de fazer se der errado, né? Mas a gente tem que Sim, trabalhar assim, não, essa aí tem que ser assertiva e sim, conseguir. sim, E você falou uma coisa interessante, é que cada mês está ficando mais difícil. sim. E cada mês está ficando mais difícil mesmo. É. A gente estava repassando o seu processo e a gente viu que você, para o nômade, pode se demonstrar, ou bem, um diploma, se você estudou, uma formação, uma graduação, ou se você estudou outro assunto e mudou de ramo, você pode demonstrar experiência, que foi o seu caso, você demonstrou experiência. E você apresentou como prova de experiência a carta Isso. e o contrato, que o Sim. próprio contrato já dava os 3 anos. Hoje não. Já Hoje já não pode só isso. Hoje eles somaram um documento que é uma prova pública de que hum, você trabalhou 3 anos nesse posto. E aí vai ser aí, ó, o INSS, sim, a carteira de trabalho, qualquer prova pública. Ou sim. seja, eles estão aumentando os obstáculos. E a gente tem casos de que o freelancer, ele não está cadastrado no INSS no Brasil. Sim, sim. Ele não tem nenhum Aí documento público que avale. Ou ele não era. Eu tenho aqui, eu imprimi um requerimento de outra cliente nossa. Ela ela tinha uma empresa, ela trabalhava para uma empresa nos Estados Unidos. E ela não tinha um diploma na área que ela exercia para entendi. essa empresa. Sim, E aí a gente apresentou a carta e o contrato, como você. E aí houve um requerimento. E foi aí que a gente se deu conta que eles estão mudando de critério. E eles não avisam. A uhum, gente sim, sabe por sim, quê? Por causa dos requerimentos. E sim, aí a importância de escolher um profissional que faça isso muitas vezes. claro. Porque ele tá no dia a dia, então ele está em dia com isso. Sim, tem a Então exposição ao processo, ela tá vendo o que está acontecendo, o que está mudando, porque eu acho que é uma forma deles se protegerem também. Se eles deixam todos os critérios abertos, é, alguém pode pegar e passar esse labirinto. os Então, justos pagam por pecadores, exato. sempre. É. E aí, nesse caso, eles pediram uma prova pública. E aí a gente apresentou uma documentação, ela tinha trabalhado como CLT em outra empresa, anos atrás, aí a gente apresentou junto com a carta e deu certo, e deu certo. E é nesse requerimento também, que é uma coisa que nos surpreende muito, não sabemos se é desse caso particular ou já é um critério geral, eles pediram a apresentação do imposto de sociedades da empresa pela qual lhe contratou. Hum, Então, aí fica já um pouco é impossível. difícil, é.
porque a maioria das empresas não Não, vão não vão mostrar essa fornecer, empresa. não vão fornecer. Esse caso aqui deu certo, eu tô com a dela, deu certo, mas assim, é a exceção, porque o Sim, normal é que a empresa não queira apresentar. E claro. mais quando você é uma contratação de prestação de serviço profissional, não é nem CLT, Sim, sim, tem é um nem terceirizado, né, então, total, é. total. E tem um ponto muito interessante que você comentou, porque eu acho que eu não estou rasgando seda aqui, acho que fica mais como dica para quem está planejando entrar nesse processo, é ter uma pessoa especializada para te ajudar, porque você comentou a questão das alterações. Então, nunca é preto no branco, nunca é 1+1. Nunca. Porque a gente recebeu a lista da documentação do Dr. Leonan, e aí a gente começou a correr atrás daquela lista de documentação gigantesca. Só que no meio do processo, a gente começa a perceber algumas coisas. Olha, eu não tenho esse documento exato. O que eu faço agora? E-mail para a sua equipe. E aí a gente ficava nesse bate-bola. Se nesse período a gente tivesse tentado fazer sozinho, nos primeiros documentos que enroscou, a gente ia levar semanas, meses para saber a solução e ainda assim não dá certo. Então, acho que isso é um diferencial também. É quando você tem essas dúvidas, ou tem, porque no meio do processo pode ter alguma alteração. Ou um Sempre, documento seu não está pronto. Então, sempre. no meu caso, que eu dependi também de documentação da empresa para comprovar algumas coisas, e aí eu comecei a ficar em dúvida, é isso mesmo, e aí a gente ficou nessa comunicação para fazer esse jogo de cintura e contornando e achar a documentação certa. E cumprir com as E exigências. cumprir com todos os requisitos com uma documentação válida. Se a gente fosse fazer por conta, eu acho que a gente teria desistido no meio, na metade. Porque eu não sabia como. De novo, você vai no site do governo, é um labirinto, então você não acha as informações. Então, eu acho que isso é um diferencial, ter pessoas que têm essa exposição ao processo, têm esse contato e saber o que está acontecendo para direcionar. Olha, não deu esse documento, não deu certo, vamos por esse caminho, vamos tentar essa opção. E aí a gente vai trabalhando. E como a gente tem um contato a gente trabalha muito com unidade de grandes empresas, então a gente vai sentindo até onde a gente pode chegar. Então, o que eu quero dizer com isso é Sim. que quando o cliente, a gente pede um documento e o cliente diz, aí lá, assim eu não consigo lhe entregar. Eu digo, então vamos lá, vamos ver, o que é que você consegue me entregar? Porque eu tenho que adequar o que o cliente consegue me entregar com o que a unidade de grandes empresas vai aceitar. E muitas vezes, e aí eu vou perguntar a você como foi para você a experiência, eu digo que essa experiência é a nossa crise matrimonial, porque é o momento do estresse. Porque o cliente acha que é coisa minha. Não, a Ilha não quer, ela está criando um problema no meu documento, mas não é. Não sou eu, é a unidade de grandes empresas. Mas entrando aí, como é que foi para você a experiência dessa papelada sem fim? Isso é muito interessante, porque assim, ó, isso entra também a cultura brasileira. Isso. A gente quer dar um jeitinho, a gente quer... Aí se depara comigo e com o doutor Leonan, que a gente tem um muro de concreto, e a gente já está acostumado, já estamos acostumados a gestionar essas emoções, dessa fase de estresse, mas é normal, sempre. Nenhum brasileiro que a gente trabalhou, eles, quando não tem um documento, eles aceitam, eles querem empurrar o que tem, e quando eu digo, não, assim não vai dar, não vai dar. Mas é como se fosse mãe e pai, sabe? Não entende. Mas é pro seu bem, não é porque, não é porque é coisa minha. Assim, a gente... Mas fala aí, como foi a experiência? Porque eu acho que os nômades, eles... qual o perfil do nômade de hoje? Entra em contato com a gente e diz, Aila, quanto é? Eu, calma. Vamos conversar? Vamos ver se você cumpre com os requisitos? Não, eu cumpro. Eu já tenho certeza que eu cumpro. 99% não cumpre. Não cumpre naquele momento, mas tem como a gente ajustar, organizar a casa e dentro de alguns meses cumprir, preparar. Mas eu nunca atendi ninguém que disse, eu cumpro com os requisitos e cumpria. Nunca. E hoje, o nômade ele tem muito essa objeção de sentar para conversar. Eles querem saber preço. E eu digo, gente, não vão por aí, porque está muito em jogo. Só o que vocês gastam com tradução, o que vocês pagam ao profissional é nada. Não é dinheiro, porque o que vocês gastam, então vocês têm que primeiro... Eu sou um candidato, eu cumpro com as exigências mínimas. E a partir daí a gente conversa, mas existe essa objeção.
E aí eu queria saber de você como foi A experiência. essa experiência, né, do outro É, lado. foi boa, porque assim, eu tenho esse Foi perfil. boa. Foi boa. Foi boa, porque não sei se você lembra, a primeira conversa que a gente teve, e a gente Sim, falou, e a gente foi uma consulta, né? Então a sim. gente fez ali a consulta inicial, e aí conversou eu, você e minha esposa, e aí a gente, 1000 perguntas, e a gente falou nosso perfil, e a gente descarregando informações em você, aí no final você falou, vocês são bons candidatos. Não falou, não, vai dar tudo certo, vocês têm 100% de chance de aprovação. Nunca falou isso. Então você falou assim, vocês têm uma boa aprovação. Só que aí isso passa segurança. Porque às vezes a gente, né, debate de frente com o perfil de vendedor, que ele vai falar aquilo que Não, você quer ouvir. sim. Então ali já passou segurança pra gente, porque a gente sabia que o processo Mas você era acredita que difícil. eu perco muito cliente por causa disso? Porque fala do. Porque eu falo, eu não tenho esse discurso. Uhum, Vem, vai dar certo, é fácil, é. a gente arruma. Eu não tenho esse É discurso. garantido, né? Não, porque para mim é um tiro no pé. Eu tenho muito preocupação com a experiência do cliente no Sim, escritório, não só do cliente, mas a minha experiência com você, a experiência da minha equipe com você, porque eu não quero vender uma coisa que não é fácil. Porque depois quem vai ter que aturar toda a decepção do cliente sou eu, sim, porque a verdade sim, vai chegar e não sim. demora. Então eu prefiro dar esse banho de água fria e com calma, né, ser conservadora nisso e aí a experiência não vai ser tão traumatizante. Alinhar a expectativa, porque também é algo muito sério. Você vai mudar de país, que seja por um período de Imagina. X anos, mas é uma mudança grande, principalmente com a família. Até para casal, acho que é uma mudança muito grande. Então a gente já ouviu em alguns lugares, não, vocês têm altíssima chance de ser aprovados, dificilmente vai negar. E aí isso não passa segurança. Então, a pessoa fala isso, eu já vejo o perfil de vendedor. Então, o nosso contato com a equipe de vocês não teve nada esse perfil de venda. Foi bem, assim, bem reto, direto, mas batia com as informações que a gente tinha visto. Vocês têm uma chance, se tiver toda a documentação. E eu lembro que você falou, é um processo complexo, é um processo difícil. Isso. E aí eu falei, meu Deus, mas aí isso passou segurança. Então, quando a gente começou a ter ali as primeiras dificuldades com alguns documentos, e a gente começou a trocar e-mail, eu prefiro ouvir a verdade do que precisa ser feito do que ouvir uma conversa abstrata, eu trazer um documento que não vai ser válido, e aí depois de meses de Ser preparação, denegado. ser negado. E aí já está com a família aqui na Já Espanha, tá. e aí o que que faz? E eu lembro que minha esposa falava assim, não, se a doutora falou, confia que vai dar certo, ela não vai deixar nós chegar na Espanha e ir lá abandonar a gente com um caso negado. Se ela está falando assim, vamos fazer assim. Então é difícil, então a gente tem que gerenciar a frustração, porque o documento não deu certo, tem que correr atrás de achar um documento alternativo, mas o ideal é aquele que foi solicitado. E a gente aprendeu que é isso. Então, acho que todos os casos, faltou a gente insistir um pouco mais. Então, quando a equipe falava, olha, esse documento tem menos chance de ser aprovado, tem menos chance de ser Vamos aceito. arrumar. Aí a gente voltava e a gente insistia e no final dava certo. Não Uhum. faltava da cultura brasileira de, É, eu tenho esse aqui, vai esse. faz com esse mesmo, eles vão entender. E não é. Agora que a gente está aqui já há alguns meses, a gente vê que a cabeça do espanhol é completamente diferente da cabeça do brasileiro. Então, eu fico imaginando um espanhol olhando a minha documentação, se tiver um documento ali fora, ele vai negar na hora. Negar ou solicitar, mas aí se solicitar mais coisa, aquilo vai demorar mais o processo. Sim, sim. Então, hoje a gente já entende. Mas para quem está no Já foi aqui. Brasil, não conhece a cultura Por espanhola, isso que acham que é coisa minha, sabe? Ainda sim, tá sim, criando problema, mas já tá o documento aí, já tá. sim, Não, às vezes eu tenho que ter essa conversa. exato. Eu já tive muitas reuniões com o cliente para dizer, olha, eu estou no seu time. Nosso time, a gente joga no mesmo time. Porque eles chegam a pensar que eu estou contra ele, mas é cultural. É cultural. É cultural, É é cultural. cultural. Mas o bom é disso, né? Que como a gente trabalha com muitos brasileiros Sim. e a gente mora aqui há muitos anos, então a gente consegue Gerenciar os dois lados, essa né? emoção. É. E aí me fala o que foi assim surpreendente aqui na Espanha.
É muitas coisas, né. Então, assim, eu acho que começa pela infraestrutura, a segurança, a infraestrutura, e por a gente estar em Madrid, Madrid é um pouco diferente dos outros, mas porque Madrid é muito receptivo a estrangeiro. Então muitos lugares vão falar outros idiomas, isso facilita um pouco, a gente não esperava. Então você afasta um pouquinho, você vai mais para os pueblos, você tem que falar espanhol Espanhol. para conseguir se virar. Então, mas ainda assim a gente vê as pessoas muito receptivas, Que principalmente a bom. gente com filhos. Então a gente vê pessoas bem receptivas e a infraestrutura do país é comparada ao Brasil. Então a gente percebe que de 2020 para frente o Brasil teve uma caída, declinou muito a qualidade dos alimentos, alimentação, da segurança, das estradas. Então aquilo vai te desgastando. Você paga os impostos, você faz tudo certinho, é uma tributação alta, porque aí muita gente fala, você é louco, você vai para a Europa tem tributação alta. Só que você vê para onde está indo. Aquilo Exato. volta para você. No bairro que a gente mora, tem várias escolas públicas e vários parques enormes, gigantescos, gratuitos. Você vai qualquer hora, E bem cuidado, limpo. Então tudo isso começa a contar, a infraestrutura, a gente começou a perceber os alimentos aqui são diferentes, a melhor qualidade qualidade. porque daí tem muito. Você olha a lista de ingredientes, é completamente diferente dos ingredientes. É o mesmo produto, a mesma embalagem, mas o ingrediente é diferente dos ingredientes no Brasil. Hum. Então, são coisas que você não percebe e você vai descobrindo. Então, a infraestrutura aqui é muito diferente. A Eu gente. percebo quando eu vou para o Brasil que falando na compra, né, no supermercado, o valor é o mesmo, mesmo você convertendo. Sim. Aqui tem um sabão que é o Fire, né, que Aham, é bem aham. conhecido, sabe. Sim. E ele é o mesmo preço do sabão mais, popular no Brasil, só que assim, a qualidade é lá no Brasil 100 vezes pior, mas é o mesmo preço. Então eu noto, eu dei esse exemplo, mas eu noto que na lista de compra, você gasta o mesmo valor, só que aqui com uma qualidade infinitamente melhor. Melhor, sim. Melhor. Sim, isso é bem perceptível. E a gente percebe, o vizinho tem garagem, mas ele não põe o carro na garagem. Aí a gente com a cabeça de brasileiro fala, mas todo mundo deixa o carro na rua? Como assim? Não vão roubar? Não tem isso. É. Então você vê pessoa que esquece o carro destravado. Então você começa a perceber a cultura. Ah, outro ponto importante também. Aqui na Europa, no geral, é todo mundo mais calmo, assim, menos acelerado. Hum. Eu não sei se essa é uma percepção nossa, que a gente é acelerado, mas é tudo mais calmo. Você tem que seguir. Você que morou em São Paulo, Você é tem. é outro É, ritmo. mas aí a gente começou a perceber que é um estilo de vida mais voltado a você aproveitar a vida. Não aquela coisa acelerada de fazer, e tem que ser hoje, precisa ser agora. Então você tem que esperar o tempo das coisas. Aí volta no É, processo de novo, né? Porque a gente quer fazer as coisas e ter a resposta botar já. amanhã e já, e pode demorar, e não é É, assim. e olha que o teu nem demorou. Não demorou, foi um dos mais E nem teve rápidos. requerimento, não Não foi? teve, foi Foi tudo tu. de primeira. Eu anotei aqui um ponto sobre, a carta da empresa. Sim, Quando eu falo com os nômades, né, que futuros aqui na Espanha, é um ponto que na consulta eu deixo claro: "Olha, você vai precisar dessa carta você falou. e Você falou da colaboração da da empresa". empresa. Exato, você vai precisar da carta, a empresa tem que colaborar, a gente vai precisar de alguns documentos. Você tem essa colaboração e o que eu venho percebendo é que no momento diz que sim, Uhum. mas aí a gente, olha, a gente vai precisar de uma carta, a carta a gente prepara. O que que vai haver nessa carta? Nada mais do que já está no seu contrato. Mas quando essa carta chega até a empresa disse, É, tem empresas que já não querem assinar. E aí é muito importante os nômades saber que precisa da colaboração da empresa. da empresa, sim. E até nesse requerimento aqui que eu falei dessa outra cliente que pediu os impostos da sociedade da empresa, Muito maior. que eu espero que seja algo particular aqui desse caso e não seja o modus operandi, porque aí que vai fechar mesmo o cerco. Espero que não. Sim, E é isso a carta. Então, a sua autorização foi dada por 3 anos. sim. 3 anos para todo mundo. A sua esposa tem autorização de residência e trabalho. Trabalho. Os seus filhos são menores, então só trabalho, e dentro de 2 anos de residência, 2 anos de residência e 1 dia, 2 dias, 3 dias, um pouco aí para ser conservador, podemos apresentar a nacionalidade espanhola. Isso. Eu sempre falo, e aí você vai receber o nosso e-mail, que é assim,
faltando 8 meses, às vezes 10 meses para completar os 2 anos, a gente entra em contato. Para quê? Para a gente começar a iniciar esse processo de forma calma. Sim, Já tô incorporando, né? sim. Porque precisa fazer a prova do DELE, a Uhum. 2 é um básico, mas precisa Sim, ser feita, então tem que fazer uma inscrição, tem que ir sim. lá, e é prova escrita, oral, então a prova para escutar também. Tem que fazer uma prova de conhecimento sociocultural da Espanha, que da mesma forma tem que pagar, agendar, Sim. ir, e a documentação do solicitante. No caso de vocês, sua esposa e você têm que fazer o processo completo. E sobre os filhos, vocês podem optar. Ou bem, faz todo mundo junto. Uhum. Aí é óbvio que as crianças não vão precisar fazer nenhuma prova, Sim, mas vão precisar pagar a taxa do sim. processo, que eu acho que hoje é 104 euros com alguma coisa. Uhum. E aí sai a nacionalidade de todo mundo. Ou papai e mamãe apresenta, e quando sai é papai e mamãe, as crianças podem optar. E aí já vai fazer a opção no registro civil. E aí não precisa pagar a taxa. São Aí, 2 caminhos, né, qual o melhor? Não existe melhor nem pior. É a opção do do cliente. cliente. E também é sobre a planificação familiar. Eu Sim. tenho um cliente que diz, não, eu quero o passaporte de todo mundo Logo junto. é, Eu quero que saiam todos. sim. Ou diz, não, eu quero que saiam todos porque a gente precisa mudar de país. E aí eu não quero iniciar um outro processo que vai demorar. E tem gente que não, eu estou aqui, não tenho pressa. Olha, eu já escutei, não, eu quero sair de todo mundo porque a gente vai fazer uma viagem e senão a gente vai, como é que vai ser aí lá? A É. gente vai para a Frente Europeu e eles vão para o outro lado. Aham. Enfim, que na verdade É, os menores têm que estar sempre com os sim, pais. com os pais. Mas são Fica essa dúvidas que dúvida. ficam aí na É. cabeça. Você falando assim de bate-pronto, eu sei que a gente vai querer fazer tudo junto, porque é o nosso objetivo. De já fazer a documentação, porque eu acho que se a gente já fizer tudo junto, já destrava fazer outros documentos deles também em espanhol. Então, o nosso objetivo é esse. Que aí, A maioria dos clientes fazem todos junto pela satisfação também, né? de dizer como é que eu não vou fazer dos meus filhos? Como é que eu vou ter É, meus filhos? Não, melhor que eles tenham e aí primeiro já do que resolve a eu. documentação logo, né? Isso. É. E E diga. só voltar um pouquinho da carta da empresa que você comentou, acho importante falar isso, porque você falou bastante na primeira consulta, precisa da colaboração da empresa e tudo mais. Então, uma dica que eu dou é explicar bem para a empresa, no caso dos nômades que prestam serviços para uma empresa fixa ou múltiplas empresas, é explicar de uma forma clara que a empresa consiga entender o processo. Porque se você às vezes só pede uma carta sem dar muitas informações, a empresa fica um pouco tentando entender o que está acontecendo. Então, no meu caso, eu percebi como é uma empresa um pouco maior, que tem RH, tem a equipe, então eu consegui falar com a pessoa que é especialista, a gerente do RH, e eu expliquei, olha, é um visto de nômade, eu vou mudar, ficar por alguns anos com esse objetivo, assim, assim, assim. A documentação é só para formalizar. Então, aí, quando eu tive essa conversa com ela, ela falou, não, o que você precisar da gente, a gente vai fornecer. Mas no início, teve um pouco dessa Resistência, insegurança, dessa resistência, porque eles não falta de informação. falta da informação. Então, uma dica que eu dou para os nômades é: explica o processo, fala o objetivo e o porquê, que não vai impactar o trabalho, é para a qualidade de vida, no meu caso, eu expliquei, eu não estou sentindo segurança jurídica no Brasil, a gente quer ter um plano B. Então, aí quando eu falei isso, aí eles, não, entendo completamente, a gente vai te ajudar. Aí isso mudou e abriu as portas, porque aí lá na frente precisou a questão da apostila, de um documento do certificado deles, e Sim. aí eles já estavam mais abertos. Se eu tivesse solicitado aquilo já no início, eu acho que teria dado um impasse maior. E aí eu também me coloco à disposição para explicar para a Explicar. empresa que às vezes você se explica muito bem, mas às vezes as pessoas não sabem se explicar. E a preocupação maior das empresas é de, será que eu vou ter, por mais que seja uma relação profissional, Sim. você não é CLT, mas quando a empresa cria a barreira de dizer não vou assinar,
é que eles ficam com muito medo de ter que, que vai adquirir uma obrigação fiscal. Fiscal. Aham. É. Sim. E quando a gente fala que não, e que explica o que é essa carta e para o que é, né? Eu acho que eu tive uma cliente que falou. Normalmente, quem cria muito problema são empresas grandíssimas. Como, por exemplo, Sim. eu tive uma cliente que cumpria todos os requisitos, mas era Google. Sim. Aí, E ela disse, muito Aila, burocrático. eu já falei, eles não vão dar a carta. E assim eu entendo. A gente teve um cliente e outro que é da desktop. Sim. E Sim. aí, também, não, quando são empresas assim gigantescas, eles realmente, é normal, eu nunca tive uma empresa grande que desse a carta. Sim. Mas, enfim, sempre podemos, se existe essa situação, dá para a gente fazer um planejamento e organizar a casa, Sim. passar alguns meses, porque tem uma exigência de alguns meses, Sim. e aplicar. Aplicar. Às vezes o nômade, ele não preenche o requisito completo naquele momento, naquele mês. Mas dá para organizar e, dentro de um prazo razoável, apresentar. Sim. Que a gente tem que tirar um pouco a mentalidade do que eu quero hoje e agora, né? Não é assim. Não é Não é assim. assim. Não é Não assim. é assim. Teve um rapaz que eu atendi, e ele, essa semana, não, semana passada, e aí ele, muito resistente, não, eu já cumpro o requisito, eu só olho, mas por protocolo do escritório, a gente não aceita contratação, sem saber se antes você preenche os requisitos mínimos. Sim. E aí, enfim, afinal ele cedeu e teve uma consulta. Ele não cumpria com os requisitos, ele estava longe de ser o nômade, e ele já tem a passagem para vir para a Espanha. Ele vai vir em janeiro, com a passagem comprada já. E ele está longe de cumprir com os requisitos. Então, assim, não cometam essas loucuras, né? Tenha cautela de organizar, ver, posso? E ver um especialista que tenha uma experiência, porque está mudando constantemente. Sim. Houve mudança no diretor, o subdiretor, na verdade, Sim. e houve mudança de critério. E está bem difícil, bem difícil. Sim, sim. A gente acompanha, assim, alguns conhecidos e conteúdo que você vê na internet. Então, a gente vê americano que veio para a Espanha, entrou na Espanha, e aí começou a preparar a documentação. Outro erro grande. Depois que entrou. Outro erro grande. E aí começou a precisar de documento, mas ele tinha que estar lá nos Estados Unidos, porque daí não dava para fazer digital, mas aí já estava aqui, e aí você tem o número de meses que você pode ficar. E aí, assim, é um caos. Então, assim, não é porque também você vem de um país como os Estados Unidos, Canadá, você vai ser negado também. Exato, vai do Porque mesmo não está com a jeito. documentação correta. E aí, o que aconteceu? Esse caso específico teve que voltar para lá, preparar a documentação, aí ele foi atrás de uma equipe também, aí se organizou. Para poder assessorar. Para aí, quando ele veio a segunda vez, e no caso é um casal, ele e a esposa, aí entrou na Espanha, mas aí já com a documentação preparada. Igual aí, com você. Sim. Então, são casos e casos, né? Então, a preparação é crucial, porque é algo sério. Você está fazendo documentação de outro país, então você tem que... Eles não vão te aceitar com qualquer documentação e um processo falho, porque muita gente faz da forma errada. Então, eles têm esse filtro, essa segurança para dar, e aí você percebe isso, a segurança no país, porque eles estão fazendo esse filtro de pessoas que estão entrando da forma legal, correta, né? Exato. Mas que bom que deu certo. Sim. Prazer lhe conhecer e bater esse papo aqui. Sim. E espero que você desfrute de Salamanca com sua família. Muito legal, sim, muito bonito. Que melhore o tempo um pouco, tá chovendo. Ah, não, mas tá bom, normal, a gente é acostumado já com essa... E é isso, só agradecer, ficar à disposição para ajudar no que for necessário. E que você nos dê a honra de apresentar a nacionalidade de vocês. Sim, com certeza. Eu agradeço demais, eu estendo a minha gratidão pela minha esposa é muito grata também. Meus filhos não são, porque são pequenos, não entendem ainda. Quero conhecê-la. Mas ela manda um abraço, agradece, e a gente é muito grato, muito feliz. E vocês tiraram todo o estresse, ansiedade, preocupação que a gente tinha com o processo. A gente ficou bem mais tranquilo e foi muito mais rápido e mais tranquilo do que a gente imaginava. Então, a gente é muito grato, a gente tem gratidão. Obrigado, viu? Que bom.